Efeitos do consumo de pornografia. Uma pesquisa feita pela Universidade de Padua, na Itália, constatou que 70% dos homens jovens que procuravam neurologistas por ter desempenho sexual ruim, admitiam um consumo frequente de pornografia na internet. Outros estudos de comportamento sugerem a perda da libido acontece porque esses grandes consumidores de pornografia estão abafando a resposta natural do cérebro ao prazer. Ao substituírem os limites naturais da libido por uma intensa estimulação, acabam prejudicando a resposta à dopamina. Esse neurotransmissor está por trás do desejo, da motivação e dos vícios. Se o prazer está fortemente ligado à pornografia, o sexo real parece não oferecer tanta recompensa. Essa seria a causa da falta do desejo em muitos homens. Olá, meu amor, meu amigo, meu irmão, tudo bem? Hoje nós trazemos um assunto bem polêmico, não é? E falar de que a semeadura é livre, mas a colheita não, é bem interessante. Aqui não se trata de ameaça, se trata de nota de esclarecimento. Primeiro, como nós podemos identificar, porque aqui no texto ele usou o termo o homem, mas vamos imaginar o homem enquanto espírito, o homem não enquanto gênero, ou seja, pode ser o homem ou a mulher, porque todos podemos ser viciados, ou melhor, estar viciados, certo? Bem, como que nós poderíamos, a princípio, a priori, identificar o vício em nossa vida? Identificar esse vício, se estamos viciados nesse sexo, em termos de pornografia. Então, nós separamos alguns itens que é para nossa autoobservação. E diz-nos assim: se você observar em si mesmo, ou em seu cônjuge, ou em um amigo ou familiar, 2, 3 ou mais dos indicadores comportamentais, poderá estar diante de um caso de vício sexual. Deverá falar com a pessoa de maneira calma, sem acusações e com disposição para ajudar. Primeiro, insiste em ficar diante do computador ou televisão quando não há ninguém em casa ou todos já estão dormindo. Segundo, mantenha uma maleta, mochila, gaveta ou armário com chave e ninguém da família ou do trabalho pode ter acesso. Terceiro, olha prolongadamente para as pessoas do sexo oposto quando passa por elas. Isso não acontece, né, meu irmão? Às vezes um desvio no nervo óptico. Nossa. Quarto, recebe débitos de cartão de crédito para os quais não pode dar explicação. Quinto, chega muito tarde do trabalho ou se ausenta mais do que o necessário, justificando com viagens ou motivos profissionais. Sexto, quando está diante da internet e alguém se aproxima, muda rapidamente de tela. Sétimo, não tem relação sexual com o cônjuge ou demonstra fixação em práticas extravagantes. Oitavo, aparenta estar emocionalmente distante do seu cônjuge. Nono, parece estar ausente e distraído, mesmo nos momentos mais íntimos. Décimo, demonstra instabilidade no estado de ânimo e apresenta comportamento brusco e também ameaçador. Interessante que nós colocamos aqui esses 10 itens para que a gente possa identificar o vício em nós. Mas aí pergunto para vocês, o que nós poderíamos fazer para superar qualquer vício? Prestem atenção, todo o processo terapêutico, seja ele de ordem educacional, seja no processo psicológico, ele é semelhante a qualquer outro tipo de vício, seja na parte da bebida, seja na parte da comida, seja na parte da pornografia. Muitos dos conselhos para a dependência química são sempre válidos também para o vício no sexo. Aqueles que já trabalharam com adictos sabem disso. Eu tive uma experiência assim na Fazenda Esperança, que foi muito rica. E lá nós encontrávamos pessoas dependentes do álcool. Mas normalmente quando nós temos um vício, temos mais de um.
Aquele que tem o vício no álcool também tem no tabaco, aquele que tem no tabaco pode ter também na maconha. E assim sendo, até mesmo para se retirar um vício, é necessário que haja uma substituição. Então as coisas não são tão fáceis assim. Mas, sim, basta querer que nós começamos o processo de modificação. Vamos lá. Como superar o vício? Colocamos também alguns itens. Primeiro passo, meu irmão, é admitirmos o problema. Porque quando entramos no processo de negação, fica difícil qualquer disposição para corrigir qualquer ou quaisquer que sejam os nossos comportamentos. Segundo, jamais dedos acusatórios, e sim procurar o apoio de uma outra pessoa. No caso, a pessoa em questão, procurar um auxílio. Não é se expor a 1, 2 ou 3 pessoas. Mas aqui nas pesquisas, ele pede que a pessoa seja sincera com o cônjuge, sabe? Se ele é o viciado. E sempre sob uma orientação de um especialista, porque quando nós temos esse terceiro olhar, principalmente se for um olhar daqueles do qual nós confiamos, de um profissional ético, nós saberemos que não estaremos ali sendo expostos. Se isso não for possível, então, pode ser um familiar próximo, íntimo ou mesmo um amigo. Terceiro, estar sempre sob vigilância. Não ficar sozinho por muito tempo, continuar as atividades planejadas, sim, porque já ouviram aquela frase, aquele antigo ditado que diz: mente vazia é oficina do... Né? Então, enquanto nós estamos ocupando a mente, nós estamos mexendo com o nosso, vamos dizer assim, estamos crescendo, estamos produzindo, estamos trabalhando. Os desejos são naturais, que percorram o nosso corpo, que passem pela nossa mente, mas é necessário que nós possamos avaliar o tempo, como o tempo é precioso. Qual é o tempo que nós nos dedicamos à leitura? Qual é o tempo que nós temos o compromisso emocional com a nossa religiosidade? Não estamos falando de religião, estamos falando do Pai do céu, ou do engenheiro sideral. Percebem? Qual é o tempo que nós temos? Ou com a nossa mãe Gaia, com as florestas, com as árvores, com os pássaros. Isso é Deus. Qual é o tempo nosso de gratidão? Percebem? Então, manter a sobriedade sexual absoluta, ou seja, que o nosso sexo seja com aquele companheiro com quem estamos. E não venhamos a triangular, seria o termo que usamos em casos de terapia. Fazer uso de mecanismos estruturados de ajuda. Esses mecanismos, a gente tem que ser sim, não. Se estamos dependentes, muitas vezes, a princípio, nós precisamos dar aquele boom, cortar tudo, ser radicais, para depois começar aos poucos. Porque se nós nos deixarmos levar pelo desejo, será infindável nossa vontade. Seremos insaciáveis. Porque o desejo, ele se realiza naquele momento, daqui a pouco você já quer de novo. Basta um tempo para a recuperação. Então, planejar as nossas atividades, por isso que falamos sempre aqui, vamos trabalhar, mas não como fuga. Vamos ter a nossa recreação. Preferencialmente ao ar livre, em locais diferentes do nosso habitual, porque assim estaremos com pessoas, trocaremos ideia. Às vezes a gente está triste, está cabisbaixo, basta um sorriso gentil para que a gente melhore, um rostinho conhecido, um olhar generoso. Sétimo, a tendência pode ter sua origem em um abuso sexual na infância, ou acompanhado de uma infância conturbada. Sim, meus irmãos, isso acontece. E, na verdade, acontece muito mais do que podemos imaginar. Então, vamos combinar de examinar os nossos hábitos, de procurar novos ambientes, de cuidar da nossa alimentação, de fazer exercícios, de nos premiar. Sim, quando nós conseguirmos estabelecer metas
e conseguimos alcançar, por que não podemos nos presentear e buscar sempre o apoio numa dimensão espiritual? É isso que estamos fazendo aqui nesse instante, conversando, trocando uma ideia, refletindo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Vamos orar. Amigo e Mestre Jesus, auxilie-nos, Senhor, a sair dos círculos viciosos. Auxilie esse irmão que aqui chega a entender que a felicidade, ela não é um estado permanente. E muitas vezes ela não acontece com a ausência total dos vícios. Sim, podemos ser felizes e ainda assim ser acometidos com vícios, mas dai-nos a força de vencer os vícios, vencer as drogas dos maus pensamentos, os vícios, sejam eles legais ou não. Porque a droga, ela é sempre perigosa, sejam elas ilegais ou não, meu irmão. São componentes químicos e que prejudicam no fundo, nossa saúde. Sabe por quê? Arrancam, tiram de nós a liberdade. Todos aqueles que sofrem de qualquer tipo de dependência. Por isso, Senhor, pedimos o seu amor, o seu apoio, para que desenvolvamos cada vez mais a fé raciocinada. Auxilie esse irmão que aqui chega, protegendo, amparando e dando uma esperança, Senhor, pois todos a temos. Tolerância, respeito, empatia, indulgência, benevolência e, acima de tudo, respeito, meu irmão. Respeito a você e a todos. E lembre-se, meu irmão, aquilo que nós ouvimos tem impacto direto na direção que damos em nossa vida. Um beijo, até mais.